Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio com mediação tecnológica do estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula 12.1. Estudantes, estamos quase concluindo a nossa unidade 1. Isso mesmo, eu sei que vocês já estão cansadinhos, estudando muito, mas se acalme, tá? Nós vamos chegar lá. Então, o módulo ele está bem amplo. Isso porque vocês não terão aula no segundo ano. Isso mesmo, vão descansar da minha pessoa lá no segundo ano, depois voltamos no terceiro ano. Tudo bem? É por isso que o currículo está aí com muitas aulas, que houve adequação do currículo para o novo ensino médio. Vocês estão iniciando aí, estudante, vocês do primeiro ano, com o novo ensino médio, isso mesmo, com o currículo adequado, com mudanças de quantidades, né, de carga horária, dos componentes, enfim, a arte ficou então com a carga horária do primeiro e segundo ficou toda no primeiro ano, por isso que vocês estão com muitas aulas. Ah, professora, mas é muita aula, vamos enjoar da senhora. Se acalme, fique tranquilo. Foque nas aulas, nos conteúdos, não em mim, certo? Se vocês ficarem focando em mim, professora, às vezes é sem graça, está cansada, às vezes já erra uma palavra, porque a gente vai ficando cansado, o cérebro vai ficando ali meio parado. Mas, estudante, é isso mesmo, o importante é o conhecimento, o desenvolvimento do seu conhecimento, da sua formação, não importa se é muita aula, muito conteúdo, se aproprie mais, se aprofunde mais naquilo que você gosta, também, aquilo que é mais importante para você, certo? Então, são muitos conteúdos mesmo. Esses conteúdos, principalmente história da arte, é com base na história da arte europeia, né, que foram as primeiras civilizações, né, no continente europeu, ali nos vários países, porém nós não abordamos muitas civilizações, aí seria muito conteúdo mesmo. Então, focamos nos conteúdos que nós entendemos, né, que é um currículo importante para você, conteúdos que você precisa conhecer para ter base aí, conhecimento uma visão geral do mundo, né? Do mundo das primeiras culturas, das primeiras civilizações, e ter aí a sequência cronológica, histórica, né? Das transformações da sociedade. Então, são conteúdos importantes, sim. E vamos chegar nos conteúdos nacional, na história da arte também no período da colonização, até nos dias atuais, vamos ter arte moderna, enfim, tudo isso vocês vão aprender ainda, certo? Não fique preocupado achando que é só conteúdo ali de outras civilizações, vamos falar também da arte brasileira, da arte regional de Rondônia, aqui na Amazônia também. Então vamos lá, dar início à nossa aula, o tema de hoje. Aula 12.1, arte no período medieval, parte 2. Então, estamos falando aí da arte medieval. Com o tema dessa aula, vamos abordar sobre a arte românica e a arte gótica. Também culturas, né, que desenvolveu muitos trabalhos artísticos aí no período medieval. Então, aqui são as habilidades que vocês já conhecem, né, que vocês irão desenvolver ao longo desta unidade, são habilidades gerais. Então, estudante, é preciso que vocês desenvolvam habilidades de analisar criticamente. Voltando aqui, vamos fazer a leitura. Que vocês possam analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relação de poder, subjacentes às práticas e discursos verbais, imagéticos, né, que vem de imagem, na apreciação e produção das práticas da cultura corporal e de movimento. Também apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares. Por isso, a história da arte é muito importante vocês conhecerem, para que possam compreender a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, né? Desenvolvendo aí visão crítica histórica. Também explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades,
é utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. Muito bem, então, essas são as habilidades gerais. E já trouxe para vocês uma atividade interativa, uma pergunta. Então, qual a finalidade da arte no período medieval? Nós estamos na segunda aula, né, parte 2, sobre arte medieval. Falamos já de duas culturas, como a romana e a bizantina. Agora vamos falar de mais duas culturas, né, que é a arte românica e a arte gótica. Então, para você, qual a função da arte nesse período, estudante? Hoje, a função da arte tem muitos outros objetivos. Tem o objetivo de ornamentar, o objetivo de apreciar, de comercializar. Também a arte tem a função de reflexão, né? Movimentar também as pessoas para uma temática, para reflexão numa temática. Enfim, a arte tem várias funções, né? Várias funções. Falamos da funcionalidade da arte, também em outros contextos, no contexto acadêmico, mas para você, assim, no senso comum, diante do que vocês já estudaram, qual a função da arte no período medieval? Vão pensando aí, vocês vão responder. E aqui essa imagem que vocês já conhecem, né? Uma obra, vou falar um pouco mais desse artista, né? de uma produção aí artística no período medieval. Então vamos lá, da sequência, vamos para o próximo slide, estilo da arte cristã românico. Românico porque vem de Roma, né? Essas culturas também também veio dos romanos, ou seja, eu não quero falar a palavra invadida, né? Mas foram invadidas pelos romanos. Então, foram culturas que têm base na cultura dos romanos. Então, por isso, estilo românico. Então, estudante, o estilo românico foi um estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII, durante o período da história da arte conhecido como românico. Então, aqui nós observamos uma imagem aqui com desenhos, né, pinturas aqui no teto que parece uma biblioteca, mas pode ser uma parte aí de uma igreja. Só para trazer aí uma imagem sobre, né, que essa arte ela está toda, né, toda ela das igrejas, na arquitetura das igrejas, no teto, nas paredes. Então, a arte cristã ela sempre teve o objetivo de ornamentar também o interior das igrejas. Então, sobre a arquitetura românica, as igrejas eram grandes e sólidas, como eu já comentei com vocês. Olha essa estrutura aqui, estudante. Olha essa estrutura, né, dessa igreja. Eles aí utilizam também arcos nas portas e janelas das igrejas, né, as torres, né, com abóbatas. Não sei se eu acertei aqui o nome, mas aí vocês podem perceber abóbadas, o quanto eles investiam aí nas construções das igrejas, tá? Para representar aí o poder da igreja. Então, eram chamadas de fortalezas de Deus, porque eram grandes construções que hoje a maioria dessas igrejas são, né, ainda estão nesses locais, nesses países, que são outras culturas, né? Na atualidade são países com outras culturas modernas, porém a igreja ainda está lá. Então foram construções aí eternas, né? Eternizadas. Então é abóbadas, está aqui o nome que eu estava aí procurando, né? Então essa estrutura aqui redonda, né? Então, 2 pilares, as igrejas eram construídas com 2 pilares e paredes grossas, com pequenas aberturas, né? Janelas pequenas, como nós podemos observar aqui, ó, janelas pequenas. Leveza e repouso originários das construções. Então, aí, exemplo de uma arquitetura românica. Na pintura, como eram as características da pintura? A pintura românica se desenvolveu
decorações de murais com as técnicas de afresco. Então, eles já gostavam muito dos afrescos, que é aquelas pinturas feitas em murais com utilização, pessoal, de um tipo de elemento como o cimento, né? Então, os murais era colocada essa estrutura, esse material, e depois eles faziam a pintura. Eles tinham várias formas de extrair pigmentação e fazer aí essas pinturas, tanto que elas existem até hoje, né? São pinturas aí com muitos séculos de existência. Então, era uma técnica muito utilizada, no caso aí dos românicos também, e são técnicas que faziam que durasse muito esse tipo aí de trabalho. Então, existem muito em murais, né, dentro das igrejas para ornamentação. E os temas também religião. Vamos olhar aqui para a tela, para que vocês possam aí observar, né, aqui a imagem, ó, Jesus ao centro. Porém, eles não dominavam muito a técnica também, né, da perspectiva. Podemos ver aqui a forma que o rosto de Jesus aqui foi pintado, né? Então, as mãos, os pés pequenos, sempre os olhos grandes, né? Então, eles não dominavam muito as técnicas ainda da perspectiva, porém utilizavam muitas cores, né? Muito colorido. Afresco, aqui esse trabalho aí, afresco, Cristo em Majestade, pintado na igreja de São Clemente, está lá na Espanha, Catalunha, na Espanha. Então, estudantes, os motivos ou objetivos eram usados pelos pintores, né? Os objetivos usados pelos pintores eram natureza religiosa, temas como criação do mundo e do ser humano. Por exemplo, Arca de Noé, Cristo em Majestade, eram os temas utilizados pelos românicos, os artistas românicos. O mural, vamos falar um pouquinho sobre a técnica nos murais, né? O mural tem no centro a figura de Jesus Cristo cercado de anjos, que é aquela pintura que eu já havia trazido, né? Então, olha aí, Jesus ao centro e nas laterais os anjos, né? Havia, então, a deformação, ou seja, deformação quer dizer o quê? Sentimento religioso e interpretação mística que o artista fazia da realidade. Figura de Cristo era sempre maior que as demais. Podemos observar nesse mural, né? A figura de Cristo era sempre maior, os anjos sempre eram menor. Mão e braço com gestos de abençoar, como nós estamos observando ali. Os olhos muito abertos e expressivos sobre sua vida espiritual. Uso muito do colorismo, né? Ou seja, emprego de cores chapadas, uniformes, sem meios tons. Ou seja, eles não tinham preocupação ali de combinar os tons das cores, né? Ou o jogo de luz e sombra, pois não tinham a intenção de imitar a natureza. Então, não era uma arte realista. Até porque, estudantes, como eles faziam muitas pinturas, muitos desenhos e pinturas, esculturas de Jesus, né, do Jesus, Maria, não havia fotos originais, então não tinha como eles fazerem ali uma representação natural, real. Então, eles faziam por imaginação, certo? Então, o rosto de Jesus era sempre com essa expressividade ali do espiritual, né? De alguém que estava ali como Deus, né? Sempre com as mãos abençoando e sempre ao centro. E como eu trouxe no texto, a figura sempre fica ao centro, que era a figura principal ali da temática abordada, certo? Então vamos para a tela, dar continuidade. Vamos ver o que eu trouxe mais para vocês aqui. Mais um exemplo aqui de pintura, ainda aquele mural, né? Não um outro mural agora. Então, na pintura românica era utilizada a técnica do afresco, que consiste na pintura sobre parede úmida, ou seja, um tipo de cimento, né? Então, cimento para
teria que estar úmido, molhado ali para a tinta, né? Para eles dissolverem a tinta. Por isso que essas pinturas duram, né? Duram eternamente, porque foi feito esse elemento aí, tipo argamassa, cimento, e fixava, né? Fixava muito. Olha como ele representou, né? Esse artista representou aí os pés de Jesus, né? Sem muita naturalismo, né? Sem muita realismo, ou seja, era da forma que ele ali imaginava, né? E seguindo também sempre o padrão, né? Padrão rígido mesmo da arte cristã. Vamos para o tema 2, falar sobre o estilo gótico. O estilo gótico prevaleceu, então, na Europa medieval entre os séculos 13 e 15. Esse estilo foi usado na construção das grandes catedrais católicas do período medieval e prenunciava, né, o Renascimento. Então, aqui já é uma arquitetura já mais avançada, mais atual. Então, já utilizam muitas outras técnicas, né? Já diferente ali do período medieval, daquelas construções mais grossas, com uso de muitas estruturas como pedras, certo? Então, aqui já estava iniciando o Renascimento, um novo período, certo? Então, estudante, o que nós podemos dizer aí sobre... já havia ali mudança, né, do período medieval para o Renascimento. No período medieval, nós, conforme a gente vem estudando, vocês perceberam que prevalecia o poder da igreja, os temas eram religiosos, tanto na pintura, na arquitetura, nos desenhos, né, e nas composições artísticas, eram todas com temas religiosos. É claro que o imperador, o clero também era muito representado nesses trabalhos artísticos, certo? Então, com o Renascimento, com esse novo período, podemos dizer assim, né? Renascimento, renascer. Então, houve muitas mudanças, tanto na arte, na literatura, na arquitetura. Então, um novo pensamento, no qual o homem passa a ser o centro do universo. Período medieval, Deus é o centro do universo. Então, tudo era em volta da fé, da religião. A igreja, predominava o poder da igreja, certo? Então, havia, né, no Renascimento, nós vamos falar também sobre esse período, Renascimento, houve o rompimento com esse pensamento medieval, certo? Em que o homem não era tão importante. Nós observamos aí nas obras de arte, quase não há representação da sociedade, da cultura, e sim só a temática cristã, religiosa. Então, estudante, é importante vocês perceber essas mudanças aí, né? Compreender o Renascimento, período assim em que se destacou, né, a sociedade se destacou em vários setores, né? Tanto na arte como em outras áreas, como a ciência, por exemplo. E começa o desenvolvimento da ciência. Lembra que no período medieval, período da escuridão, que não havia ali lugar para o conhecimento, isso mesmo, para os estudos científicos, né? O desenvolvimento do conhecimento também científico, ou seja, porque a igreja ela fechou essas áreas aí, né? Então, se alguém manifestasse ali a filosofia, alguma ciência, a igreja perseguia. Então, não vamos aprofundar muito nesse contexto. Aqui nós não estamos falando de religião, né? Estamos falando de conhecimento histórico. Nós estamos fazendo crítica à religião, A nem B, qual é a melhor, não é isso. Então, em todos os livros que vocês forem estudar, fazer pesquisa no contexto histórico, serão essas mesmas informações. O poder da igreja predominava na religião, na cultura, na política, na filosofia. Por isso que nesse período houve essa escuridão, né?
onde não houve desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, é a partir então do Renascimento em que vai dar início aí a um novo, né, olhar, né, da sociedade para o mundo, para as pessoas, né? Os olhares voltam para o homem, né? O homem passa a valorizar as suas produções, as suas criações, e percebeu que por meio do conhecimento nós podemos evoluir. Porém, também pode haver o quê? Muitas coisas negativas, como as guerras, né? Houveram muitas guerras, tanto no período medieval, em todos os tempos houve guerra, né? Que o homem sempre quer ter poder sobre o outro, sobre a outra cultura. Então, com o Renascimento, com a modernidade também, aumentou aí os conflitos, as guerras, certo? Então, mas vocês precisam perceber aí essas mudanças, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para a tela. Então, vocês observaram aí, né, que o estilo gótico se destaca muito nas construções, né, de catedrais, como aqui este exemplo. Olha essa imagem aqui, dessa igreja gótica. Uma característica assim, muito relevante são as torres, né, pontiagudas aqui. Então, imagens de arquitetura gótica. Vamos ver as características da arquitetura gótica. A entrada possui 3 portais, que dão entrada para o interior da igreja. Então, 3 portais. Aqui nessa imagem não é possível observar, mas vou trazer outras imagens ali. Todas as igrejas do século XII, entre século XII e XIV, têm uma janela redonda encontrada no portal central. Tudo é voltado para o céu, para Deus. As torres possuem pontas agulhadas. Então, como nós observamos ali na imagem. Então, vamos ver aqui a próxima. Olha aqui. Aí já aproveitei, estudante, para trazer aí algo aqui brasileiro, né? Aqui a Catedral da Sé, em São Paulo, com estilo gótico, olha aí. Peguei no livro, essa imagem no livro de Proença. Então, eu não conheço, que eu não fui em São Paulo nessa região aí, estive em outra região, porém, se você tiver a oportunidade de ir a São Paulo, não esqueçam de visitar as igrejas. Pela igreja aí conseguimos identificar, né, a arte em vários períodos. Então, é importante fazer essas visitas aí quando vamos para algum lugar novo, né, uma cidade. Aí você vai nas catedrais que você vai identificar ali a arte de vários períodos, barroco, rococó. Então, você que estuda arte aqui conosco, você vai conseguir identificar aí vários estilos. Esse estilo aqui é gótico, devido a essas torres aqui pontiagudas. Porém, também tem aqui, ó, essa estrutura aí que foi muito utilizado pelos romanos e etruscos, né? As abóbodas. Vamos lá, vamos para a próxima tela aqui, um pouco sobre vitral. Árvore de Gessé, vitral da Catedral de Chartres. Então, aqui, ó, Notre-Dame de la Belle, vitral da Catedral de Chartres. Só não coloquei aqui qual foi a cidade, né? Notre-Dame de la Belle, Notre-Dame. Então, estudante, olha aqui um vitral, um exemplo de vitral, que é essa pintura feita aí em vidros, né? Em janelas de vidro. Isso mesmo, eu vou falar um pouquinho sobre as características dos vitrais, muito utilizado. E nós encontramos em qualquer igreja, até nas igrejas construídas na atualidade, tem esses vitrais. Inclusive, eu tirei fotos aqui da igreja em Porto Velho e esqueci de trazer para vocês aqui. Isso mesmo. Então, onde vocês forem, estudantes, como eu já falei, vocês façam visita nas catedrais, que vocês vão conseguir identificar aí vários estilos artísticos, né, feito aí. A igreja, ela sempre vai abordar os temas religiosos, inclusive na nossa igreja católica aqui de Porto Velho, a catedral, que eu não lembro o nome agora, tem muitas imagens na ornamentação da igreja maravilhosas. Eu tirei fotos, porém eu
não trouxe nessa aula, certo? Mas sempre quando eu estou fazendo abordagem, somente da arte barroca brasileira, eu trago fotos de igrejas, né, conhecidas, somente aqui da nossa cidade, dos estados que geralmente eu faço visita. Então, vocês que estudam arte precisam ter o interesse de visitar locais históricos, né, monumentos históricos na cidade. Aí no seu município deve ter também monumentos históricos, igrejas, construções bem antigas. Nós temos muitas construções antigas aqui em Porto Velho também, somente catedrais, certo? Então vamos lá para a tela, vamos conhecer um pouquinho sobre a técnica dos vitrais, do vitral, vamos lá. Vitrais, a luz multicolorida das catedrais góticas. Então, estudantes, os vitrais, eles são feitos de vidros coloridos, que ao deixar passar a luz do sol, cria um ambiente interno sereno e cheio de cores, como vocês viram ali na imagem. Isso mesmo, o vitral é fabricado após o projeto do desenho, que servirá como molde para o corte das peças de vidro, que serão cortadas individualmente. Olha que técnica bem complexa, certo? Os vidros são cortados individualmente, em diversas cores, e são montados em formas de mosaico. Então, nos vitrais é utilizada a técnica de mosaico. Porém, vocês puderam perceber aqui nessas instruções que é feito antes um projeto, né? O desenho, depois esse molde é feito o corte das peças e essas peças são cortadas individuais e pintadas. E depois é feito de novo a montagem. Então, essa é a técnica dos vitrais. Muito bem, vamos agora conhecer um artista, Giotto di Bondone. Lembra que nós já falamos desse artista, um artista medieval muito conhecido. Ele é considerado o primeiro gênio do Renascimento italiano, né? Ele já está ali bem na transição do período medieval para o Renascimento. Então, estudante, sua arte modificou a maneira de conhecer os temas religiosos e superou a pintura bizantina, dando-lhe um caráter tridimensional e humanizado. Então, olha aqui a imagem, né, desse artista, Giotto di Bondone, italiano. Então, ele já deu início ali, né, às técnicas mais avançadas, abandonando a arte medieval. Então, essa obra, feita por ele entre 1305 e 1306, Giotto pintou uma série de 38 afrescos na Capela Arena, em Pádua, contando a vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Ele era muito devoto, né? Muito católico, porque se ele fez tantas obras, né? 38 afrescos, são murais, né? São pinturas feitas em paredes úmidas. Podemos dizer que ele era um artista bem católico. Então, estudante, cada fresco representa uma passagem na vida do santo, figuras humanas, e os animais aparecem de forma realista. Então, aqui nós podemos já identificar essa avanço aí, né, na forma de representar aí os humanos, por exemplo, como eu falei, havia falado, há movimentos nos tecidos, diferenças no rosto de uma pessoa para outra, certo? Então, há movimento aí, há uma noção de perspectiva, de fundo, ao fundo tem uma árvore, né, nessa imagem. Então, podemos aí já compreender que houve mudança na perspectiva da arte medieval. Então, ele já é um artista, por isso considerado aí importante, um dos primeiros do Renascimento, porque ele está bem ali no início que surge, né? Então, estudante, olha aqui outras obras de Giotto, observem aqui na tela. Outras obras ali, todas com temas religiosos, né? Como o texto falou, sempre ele abordando aí todos os textos bíblicos, né? As histórias bíblicas ele representava. Então, os textos bíblicos é uma forma aí de contar a história por meio das
das imagens, né, da pintura. Então, o trabalho desse artista é um trabalho que nós podemos destacar como muito importante também, porque ele já traz mudanças ali na forma de representar ali as pessoas, né, os santos, dando mais realismo, né, mais realismo, não é aquelas figuras ali planas, sem movimento, sem noção de movimento, sem perspectiva ali de sentimentos. Então ele já começa a introduzir aí essas novas técnicas, né, da composição da arte plástica. Então vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Vamos dar uma olhada. Agora eu já venho com a atividade interativa. Lembra que eu fiz uma pergunta para vocês. Qual a finalidade? Vocês lembram da pergunta? Eu vou trazer aqui. Qual a finalidade da arte no período medieval? Então, queridos, podemos destacar que em todos os períodos a arte teve uma finalidade, certo? No período primitivo, as pessoas ali faziam pinturas, desenhos, esculturas sem entender o que eles estavam fazendo, mas ao mesmo tempo era o quê? Uma arte que identificamos como arte rupestre. Então foi uma forma de registrar o seu cotidiano, o seu modo ali de ver, né? De se ver por meio dos desenhos. No período antigo, a arte tinha a função também de eternizar ali o poder do faraó, da vida após a morte. Então a arte retratava a história do faraó, a história daquela cultura daquele povo. Os gregos também tiveram outra finalidade, assim como os romanos. E no período medieval, que havia já várias civilizações, né? O mundo já estava bem mais avançado, com muito mais pessoas, né? Com muito mais civilizações. Então a arte tinha a função sempre ali de representar aquela concepção de mundo que eles tinham. E no período medieval não foi diferente. Qual era a concepção de mundo que eles tinham? Deus, o centro do universo, a religião, a fé cristã. Então vamos para o texto, que eu vou falar um pouquinho aqui do que eu trouxe para vocês, falando aí de qual a finalidade da arte no período medieval. Então surgiram no contexto em que o conceito de arte não existia, certo? Não tinha a figura do artista, não havia ali o artista como alguém importante, uma profissão, ou seja, nem o da beleza como objetivo, nem o conceito de artista ou de artes plásticas, por exemplo, né? Eles faziam pinturas, utilizavam de várias técnicas, eles criaram várias técnicas, mas não tinham noção que era artes, né? Artes plásticas, arte visual ou conceito de arte, mas sim o de artes mecânica, era algo mecânico. Começaram a criar e foram desenvolvendo cada vez mais, porque é interessante representar ali o mundo, né? Ver o mundo por meio das imagens. Então, o objetivo artístico tinha um caráter funcional. Para o medievalista francês Georges Duby, a obra de arte medieval cumpriu essencialmente 3 tarefas. Qual? Oferta a Deus, aos santos ou falecidos, a fim de obter sua graça. Então, também tinha esse objetivo, né? Cumpriu esse objetivo de ofertar a Deus pelas obras que sempre retratava Jesus, o Filho de Deus, aos santos, né, aos apóstolos, e também às pessoas que morriam, né? Intermediário e sobrenatural e um mundo humano, né? Então, era o sobrenatural intermediário, ou seja, era representando a vida sobrenatural e o mundo, né? Os 2 mundos ali, por meio da arte. Ser, então, uma afirmação de poder. Então, afirmou o poder da igreja, o poder sobre a sociedade. Então, estudantes, seria aí um tema, né? Um padrão aí de resposta, porém, vocês podem pesquisar mais sobre isso, certo? Aliás, vocês podem pesquisar sobre qual a função da arte, né, nos vários períodos aí. Vai haver vários objetivos, porém nós vamos construindo aqui, por meio dos nossos estudos, entendendo aí as informações das pesquisas que
eu faço nos livros, né, e trazemos aí alguns conceitos, porém, não é a única resposta, certo, pessoal? Tem outros livros, tem outros pesquisadores da história da arte que têm outros conceitos sobre isso. Então, geralmente eu trago aquilo que está no nosso currículo, as informações nos autores também, que está no nosso currículo nacional, currículo estadual, certo? Então, são essas aí aproximações que nós encontramos sobre a história da arte. Então, estudante, essas são as nossas referências dos livros. Algumas referências nós utilizamos, muitas referências, certo? Algumas, não dá para trazer todas, né? Então, são muitos livros, muitos autores. Também trazemos conceitos dos livros didáticos, pesquisa na internet, tem muitos sites maravilhosos sobre história da arte, então vocês podem consultar também esses sites para aprofundar os conceitos, né, sobre os temas que nós abordamos. Queridos e queridas professores, obrigado pela atenção e volto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau!